Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para contar para a filha do rei desse mês e a gente está aqui com a Bia, que inscreveu a mãe dela. Conta pra gente, Bia, o que você inscreveu sua mãe? Pra começar, ela merece, né? Eu acho que como filha é uma coisa, como também serva de Deus é outra coisa, então tendo ela como minha mãe, minha pastora, minha conselheira, eu acho que ela realmente tem passado um processo muito difícil, tem sido muito difícil. Ela tá bem doente, muitas coisas, né, que, claro, o médico de excelência diz uma coisa, mas o médico da terra diz outra, então ela tá fazendo seus tratamentos, a sua quimio. Realmente fiz isso com a intenção de, não sei, dar um pouco de volta para ela, de tanto que ela serve, tanto que ela dá, só um pouquinho. Então vamos lá contar para ela. Hello! Tudo bem? Tem surpresa para você esse mês. É verdade? Aham! Você vai ser a filha do rei desse mês. Oh. Sua filha contou uma história linda pra gente sobre a sua trajetória como serva de Deus. E eu queria que você contasse um pouquinho, né? Como que foi sua história? Como que você acha assim, que o seu testemunho pode ajudar essas meninas que vão assistir esse vídeo aí com a gente? É um prazer, me sinto privilegiada, me sinto honrada. Realmente não tem sido fácil, né? Mas eu sempre falo com a minha filha, quando me diagnosticaram tudo que os médicos dizem que eu tenho, eu sempre falei para minhas filhas, por favor, se algum dia vocês verem que eu estou ficando baqueada ou se eu estou querendo ficar triste, me sacode. Não permita que isso chegue à minha vida, porque eu até brinco, cada vez que eu vou no médico é uma nova notícia, um novo diagnóstico, mas em todos eles eu tenho pedido a Deus que não falte sobre mim a graça dele. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito independente de fazer as coisas, e agora, devido às dificuldades da enfermidade, tem me parado um pouco. Mas mesmo assim, eu todo dia, todas as manhãs, eu me levanto e falo para Deus, Deus me dá força, renova minhas forças. E eu tenho a enfermeira que me atende num consultório da minha doutora, e ela fala, Valéria, você é minha paciente favorita, porque eu já tenho atendido pessoas com até metade do que você tem, mas eu nunca vi você chegar aqui triste, você sempre está alegre. E realmente essa alegria vem de Deus, porque sem Ele realmente eu não poderia. Sobre a minha trajetória, me casei com 21 anos, nos casamos em dezembro, em março fomos como missionários para os países do Chile. Meu esposo é de Santa Catarina, eu sou do Rio de Janeiro. E dali, então, nasceu a minha primeira filha no Chile, Fernanda Evelyn, está casada, graças a Deus, também é uma pastora. E depois, logo depois veio Beatriz. Ela, como eu sempre digo, ela foi feita no Chile, mas nasceu no Brasil. Uhum. E tem o Júnior, que é o raspa do tacho, né? Que depois, quando Beatriz já tinha 16 anos, nasceu a surpresa do Júnior, né? O Elionai Júnior, que tem sido realmente 3 presentes de Deus para a minha vida, que na realidade eu não podia ter filhos. Meu útero era um útero infantil, e Deus foi aí a primeira cura que eu recebi quando transformou meu útero, né? E eu pude ter 3 filhos. O Júnior é outro milagre, porque eu estava operada. Olha. Eu estava operada. Realmente Deus tem sido fiel e realmente tem aberto portas que a gente não imaginava. Tivemos no país do Chile por 10 anos. Depois dali, nos convidaram para vir aos Estados Unidos como missionários, viemos para cá. Sempre trabalhamos com a língua hispana, né? Esse é nosso ministério maior, a língua hispana. Faz pouco tempo que nós estamos trabalhando com o povo brasileiro. Mas já são 18 anos de ministério aqui.
comecei a ter muitas dores no corpo. E saiu que eu estava com lúpus e estava com artrite reumatoide, uma doença que eu nem sabia que existia, que se chama Raynaud's, que é que eu sinto muito frio. Então, se eu sentir muito frio, pode estar o calor. Um dia eu fui na praia e comecei a tremer dentro da água. E quando eu falei, estou morrendo de frio, um calor, o sol, né? A praia aqui é quente, né? E eu saí da praia, e meu esposo veio me tapou com uma toalha e eu tremia de frio. E logo começou a sair muita mancha roxa no meu corpo. Então a doutora explicou para mim que meus vasos sanguíneos, eles chegam ele dá uma baixada de temperatura, então começa a explodir meus vasos sanguíneos. Eu nem sabia que essa doença existia. Meu Deus. Então eu sempre tenho que estar com uma blusinha ou com alguma coisa quente por perto, porque se eu sentir frio, começa a estourar os vasos sanguíneos e pode dar hemorragia, né? Depois, então, comecei a fazer o tratamento da lúpus, consegui, graças a Deus, se controlar. A única coisa que está muito avançado é a reumatoide artrite, que está, né, começando a atrofiar os ossos do meu corpo, pé, mão, e está me trazendo dificuldade para caminhar, né? Para caminhar, para fazer as coisas, para mexer, tanto que eu cortei o meu cabelo. Eu tinha falado que só com 50 anos que eu ia cortar o meu cabelo, mas devido, né, tá sempre arrumando e tudo, é muita dificuldade para minhas mãos e tudo, então tomei a decisão de cortar e meu esposo me apoiou e me achou linda. Tá linda, super jovem. Então o importante é isso, né, que ele se agrade de mim, né, eu não faço somente por mim, eu faço também para agradar meu esposo, né, Claro. Isso é o importante de uma relação de casal. E a última notícia é que a minha reumatoide está muito avançada. A doutora me deu 1 ano para eu poder estar numa cadeira de roda e já vão para 2 anos e eu sigo caminhando. Glória a Deus. Temos visto assim o cuidado de Deus. Segundo, a dor que eu sinto é tão forte, diariamente, praticamente 24 horas que eu tenho dor no corpo. Essa doença tem afetado não somente os meus ossos, mas meus tendões, meus ligamentos, os meus nervos e os ossos em si. Por mais que eu choro, não vou dizer que eu não choro, choro, porque às vezes a dor é forte, mas eu sempre peço a Deus que não permita que nada disso venha tirar a minha alegria. Que é fácil, não é fácil, não vou dizer que é fácil, porque mas eu como pastora, como mãe, eu creio que eu não posso permitir que a minha fé venha a cair. Então eu tenho que lutar com as minhas enfermidades, tenho que lutar com as minhas, talvez, frustrações, e também tenho que lutar para que a minha fé não venha a decair. Então isso é constante, né? É uma batalha constante. Mas graças a Deus eu tenho recebido muito apoio da minha família, das minhas filhas, do meu esposo, do meu filho. Ele sempre me beija, me abraça. Quando começou forte o tratamento, ele não dormia se não estava do meu lado, porque ele tinha medo que eu morresse. Tadinho. Foi um período muito forte, né? As quimos que eu tomo, e ele vê tudo isso, e ele sempre está pendente de mim, né? Que eu tá mais na casa com a gente, o pequenininho, e ele sempre me cuidando. Mãe, por favor, mãe, não faz isso. Mãe, se ele vê que eu estou fazendo alguma força, mãe, peraí que eu vou te ajudar. Então tudo isso alegra o nosso coração, né? Que a gente vê que é cuidada, né? Pelos detalhes. E isso também me ajuda muito a seguir adiante. E a minha família, a igreja, os irmãos são muito carinhosos comigo. 28 anos no ministério. Eu digo que toda prova que Deus permite na nossa vida, ou é para trabalhar conosco, ou é para trabalhar, às vezes não é nem com a gente, é com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque talvez olhando a gente, ela vai ter força para seguir adiante. Eu digo que foi também parte do sofrimento da vida, porque, por exemplo, no Chile nós fomos, como a gente era jovens, chegamos no Chile 21 anos, lá era muito fechado, muito rígido, eles não aceitavam pastores nem missionários jovens. Então eles nos colocaram num lugar que não tínhamos água, não tínhamos luz,
não tínhamos vizinhos, o nosso vizinho era um cemitério. Meu Deus. Então a nossa casa era de, sabe aquela madeirinha fina que coloca atrás dos móveis para fechar? Uhum. Aquela madeirinha era a nossa Madeirite. casa. Uhum. Era a nossa casa e lata por fora. Então era no meio do pasto, né? Então eram uns ratos que pareciam gato. Meu Deus. Peludo. E aqueles ratos, às vezes, estava deitado, vinha deitar no nosso pé, por causa do quente, né? Meu Deus. E o Chile muito frio. Então a gente não tinha dinheiro assim para ter calefação dentro da casa. Então de pouquinho, o dinheiro que a gente recebia ajuda do Brasil, a gente começou a reformar, fizemos uma casa pastoral, fizemos a igreja. Mas tudo isso eu não tinha água quente. Meu esposo tinha que tirar água do poço. Eu tinha que lavar louça e roupa numa bacia, né, com sabão, a outra bacia com água. Então essa água era muito fria, porque vinha da cordilheira. Uhum. Então afetou muito as minhas mãos, porque então meu esposo tinha que esquentar a água, aí a gente lavava um pouquinho aqui, metia a mão na água quente para poder suportar a água gelada, né? Tanto para tomar banho, tudo isso. Então eu creio que muitas das minhas enfermidades dos ossos também, eu creio que pode ter vindo disso, né? Mas em nenhum momento eu reclamo a Deus. Muito sacrifício. Eu grávida da minha filha, minha primeira filha de 9 meses, meu esposo subia para botar as latas, porque a gente estava ampliando a casa pastoral e a igreja, e ele subia na escada e eu segurava as latas para ele, né? E a barrigona, né? Então tudo isso eu creio que foi muito sacrifício, muito, né, caminhar muito. A gente, para ir para a cidade, a gente tinha que caminhar 1h30 para ir, 1h30 para voltar, né? E quando comprava alguma coisa, trazia aquelas bolsas pesadas. Então eu fui uma pessoa de ficar parada, né? Cheguei aqui, comecei a trabalhar na limpeza e tudo isso, né? Imagina, 3, 4 casas diárias, não é fácil. Eu creio que está sendo a maneira que Deus está me parando. Porque eu vim para cá não para trabalhar, eu vim para cá para ser pastor e missionário. Nós entramos com visto religioso aqui. Mas devido às circunstâncias de que a igreja não podia manter a gente e que o nosso sponsor nos abandonou, então a gente ficou sem o que fazer. Eu tinha as 2 meninas, né? Então a gente trabalhava praticamente 22 horas. Meu Deus. Era meu esposo no taio de manhã, eu na limpeza, e à noite limpávamos oficinas, as meninas, e entregávamos depois de meia-noite até 5 da manhã, periódico, né, Newspress. Então as meninas deitavam, fazia a caminha para as meninas em cima dos jornais, ali elas comiam, elas dormiam, e no outro dia chegava de manhã às 5 da manhã, elas tomavam banho para levá-las para a escola. Quer dizer, foi um tempo de muito sacrifício, né? Então tudo isso forçou eu e meu esposo, a gente não estar diretamente com a igreja, não estar diretamente para o trabalho religioso, né? Meu esposo é fisioterapeuta, eu sou psicóloga, e eu digo que em si o nosso ministério ficou um pouco de lado. Então agora com a minha enfermidade é onde eu tenho sentido que é tempo de eu parar, né? Então eu creio que está sendo como, ei filha, para, tempo de parar, né? Então, deixa de fazer na força do seu braço e deixa eu fazer para você. Exatamente. Então, temos visto, quando passou o furacão, realmente a nossa casa foi destruída. Perdemos teto, janelas. Minha casa até hoje em dia está sem os pisos, porque o seguro não tem respondido.